Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite. Joia. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Por mais uma segunda-feira aí com o nosso Evangelho. Joia? Beleza, vamos lá. Vamos lá começar com o nosso gota de paz. Nenhum esforço é em vão. Mensagem 67. Muitas vezes nos pegamos tristes e sem ânimo por algo que não conseguimos alcançar. Nesses instantes pensamos, tanto esforço é em vão. Não devemos jamais pensar dessa forma. Todo e qualquer esforço é válido, seja no campo material ou espiritual. Quanto nos esforçamos, temos o conhecimento e o aprendizado com os nossos companheiros. Todas as vezes que nos empenhamos para conquistarmos algo, estamos adquirindo conhecimento e o desenvolvimento, capacidades que até há pouco não imaginávamos que tinha. Capacidades com a força e a coragem para ir em busca dos nossos objetivos de vida. Durante a vida, todos nós somos chamados ao aprendizado constante, e somente com muito esforço é que conseguiremos atingir nossos objetivos. Todas as nossas lutas nunca se são em vão, porque é através de todos os nossos esforços que conseguimos adquirir experiências, conhecimento e a nossa mudança interior. Seja qual for o esforço hoje, tenha certeza de que deve continuar, porque este lhe trará um grande aprendizado posterior. Dê valor ao seu esforço. Não desista de você. Perceba que quando tem a coragem e a força, nada se torna impossível. Confie em Jesus, se entregue aos seus ensinamentos e continue se esforçando. Projete para a sua vida o melhor para você e não o que você deseja, porque muitas vezes o que desejamos não é o melhor para nós. Compreenda que todo esforço empregado em sua vida é válido e jamais será em vão. Então aqui fala de esforço, né? Fala de decepção, de muitas vezes a gente se esforça para conseguir algo e não consegue, e a gente acaba desanimando. Né? Fala também em saber o que é certo para nossa vida, o que não, às vezes o que queremos não é bom, e às vezes o que é bom a gente não quer, né? Então acreditar mais na espiritualidade. Acho que é mais ou menos isso aí, né, Oswaldo? Na verdade, aqui ele tem falado, achei bonito o que ele diz, não desista de você. E a gente tem, é por falta de conhecimento, de experiência, mas a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida já de primeira, né? As coisas, eu quero uma coisa e pronto, já vai acontecer. E assim, às vezes as coisas levam muito tempo para acontecer na vida da gente. Mas não porque, como diz, né, você está dando errado, mas sim porque a gente precisa aprender alguma coisa. Então, ele falou bastante aqui de aprendizado, de experiência, de lutar, de nunca desistir, de confiar em alguém, né? De confiar, ele fala que confia em Jesus, confiar em Deus. Ele fala em pensamento positivo, né? Que é assim do entendimento de alguns escritores, né? Eles fizeram alguns livros aí que as pessoas chamam desses livros de autoajuda e na verdade é ensinando na verdade a gente não desistir. Então, não deu certo, não quero mais, não vou mais, não vou fazer mais, né? Tudo é motivo para a gente desistir. Na verdade, a gente acho que fica esperando um motivo para parar, para dizer que não deu certo, né? A gente não tem a coragem de persistir. A gente acha que quando eu estalar o dedo, as coisas vão acontecer e pronto. E na verdade, como nós somos seres em formação, e Jesus, a gente já falou várias vezes isso, Jesus disse para nós que nós somos deuses, né? Que nós temos uma capacidade muito grande. Só que ao mesmo tempo que a gente tem uma capacidade interior muito grande, a gente não sabe colocar essa capacidade para funcionar. E ao mesmo tempo a gente se acha o melhor e logo em seguida a gente já se acha o pior, né? Porque eu acredito que vai dar certo. Aí não deu certo a primeira vez e a gente pronto, já não quero mais fazer.
a história, né, ou as histórias de pessoas que deram certo, elas mostram que a pessoa não, né, esses seres que são mostrados hoje aqui na Terra como seres que deram certo, que ficaram ricos, que montaram alguma coisa, se você for buscar a história deles, primeiro deu tudo errado. Eles trabalharam e batalharam muito para chegar a alguma coisa. Quando a gente vê uma pessoa, alguém que deu certo, vamos tentar falar agora de vida material. Uma pessoa que deu certo na vida material, a gente quer ele como exemplo. Mas a gente só quer ele como exemplo já com ele tendo dado certo, né? Já com valor, com dinheiro, com quem quer que seja. E a gente quer olhar para ele e falar assim, eu quero ser igual a ele, mas eu quero que isso aconteça amanhã. Eu nunca vou esperar o tempo que ele esperou, batalhar o tanto que ele batalhou. Eu só quero que... Né? Então, o que a gente quer? A gente quer falar com Deus e Deus resolva o meu problema agora. Eu quero jogar na loteria hoje e amanhã já estar rico para não precisar trabalhar. Eu quero que o meu comércio comece a dar dinheiro e eu possa colocar os empregados para trabalhar enquanto eu vou passear. Quer dizer, eu quero a vida de facilidades. Mas a gente percebe que a vida não é de facilidades. Vamos passar para a vida espiritual, que é o nosso motivo e que é o que, na verdade, Jesus ensina. Né? Então, quando a gente vai aprender com alguém, principalmente esses que escrevem livros de autoajuda, ele sempre coloca Deus, ele sempre coloca persistência, ele sempre coloca pensamento positivo, né? E aí ele coloca o exemplo de pessoas, mas sempre ele fala a persistência, né, que me leva, né, eles usam tanto aquele negócio de água mole, pedra dura, né, a gente fala assim, a água no pinguinho, quanto tempo ela vai levar para furar uma pedra? Ela vai furar. A gente fala assim, quanto tempo? Então, o que é usado, que a gente fala, é a persistência. A persistência, os espíritos usam, a persistência no bem. Então, às vezes as pessoas falam, ser bom não leva a nada, né? Porque as pessoas que estão bem hoje, elas não fazem o certo. E, na verdade, não é isso, né? Algumas pessoas aparentemente estão bem fazendo coisa errada e a gente acha que eles deram certo fazendo coisa errada. E não é, né? A gente vai ouvir dos Espíritos, a gente vai ouvir de Jesus a persistência no bem. Por quê? Porque a gente precisa saber para onde a gente vai. Se a gente quer uma vida de facilidades na Terra ou se a gente quer uma vida que a gente não percebeu ainda, espiritual melhor. Porque a gente não dá valor para a vida espiritual, porque a gente não acredita. Mas a gente fala assim, todo esforço, todo trabalho, ele vale para quê? Alguns dizem, porque amanhã a gente morre. Né? Nós estamos aqui todas as semanas falando em sequência de vida, em vida pós-morte, né? As pessoas que já saíram daqui estarem vivendo. Então, para que serve a nossa persistência no bem? Ela vai valer para alguma coisa em algum momento. Só que o nosso imediatismo, né? A nossa vida, a gente quer facilidades. Na verdade, a gente não quer trabalhar, a gente não quer persistência nas coisas, a gente quer a vida fácil. Quem não joga numa loteria e não quer ficar rico da noite para o dia? Né? Quem não quer arrumar um negócio que do dia para a noite ele comece a render um valor absoluto em dinheiro? Mas o que a gente percebe? E nenhum desses seres espirituais, vamos citar como um principal exemplo, Jesus, ele esteve na Terra, em nenhum momento ele fala em dinheiro, em ganhar dinheiro, em correr atrás do dinheiro, em ter, em acumular, em ter posse. O que ele falava? Em melhorar, ser bom, em fazer o bem, em ajudar a querer o bem do outro. Só que nós queremos o Deus, na verdade, a gente quer o Deus da facilidade. A gente quer o Deus que nos dê o dinheiro rápido. A gente quer o Deus que resolva os nossos problemas. E nós vamos perceber, ensinado, né? Nós espíritas, vamos dizer assim, pelo entendimento que a gente tem do Espiritismo, o Espiritismo ele diz que nós estamos em evolução. E a nossa evolução e a nossa busca não é pelo dinheiro. Não
dizendo que a gente não precisa. Não desvalorizando o dinheiro, não dizendo que a gente não precisa dele. Só que o valor que a gente dá a ele é que atrapalha a nossa vida. Então, o que nós devemos valorizar é o nosso interior, é o nosso coração, é o nosso entendimento sobre a lei de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, que é bastante diferente. Então, Jesus não está preocupado se eu vou ficar rico ou não, porque essa é uma luta da matéria. Quando nós nos tornamos os seres inteligentes, que saímos do reino animal, do mundo animal, nós não temos mais a comida no mato, na natureza para consumir, né? É dito lá, né, que nós vamos conseguir o nosso pão com o suor do nosso rosto. Ou seja, nós vamos ter que batalhar para ter as coisas. Mas essa batalha não é para acumular, essa batalha é para desenvolvimento do intelecto, desenvolvimento da inteligência. Para quê? Para que eu comece a aprender a me tornar, sim, um ser inteligente. E com a minha inteligência, eu entender para que serve tudo isso que eu faço. Por que serve estar na Terra, né? Que é a nossa pergunta. De onde viemos? Para onde vamos? O que fazemos aqui? Então, eu falo assim, mas o nosso pouco conhecimento nos faz achar que nós vamos ficar, como diz assim, né? Com uma vida de facilidades. E em nenhum momento é dito por nenhum espírito que a nossa vida é de facilidade. Que nós só vamos ter uma vida de facilidades quando nós tivermos consciência de quem nós somos e o que é que nós precisamos fazer. Então, ele fala assim, nenhum esforço, ele diz aqui, é em vão. Porque o esforço que eu faço aqui me torna uma pessoa melhor lá na frente. Então, a vida de facilidades, eu não sei aonde que ela foi ensinada, mas pelos religiosos, pela lei de Deus, ela não foi ensinada. Nós vivemos numa vida onde nós fazemos esforço constante para nos tornarmos melhor. Mas não em dinheiro, não em, né, em valor econômico, mas sim em pessoas melhores, em seres melhores. Nós só precisamos entender por que é que nós precisamos disso. Porque para muitos de nós isso não vale de nada. Quando a gente entende que a gente quer, né, tem que ser um bom cristão, uma boa pessoa, a gente tem que praticar caridade, tem que ser uma pessoa melhor, muitas vezes a gente acaba se decepcionando no meio do caminho, né? Porque não é fácil, né, você fazer bondades, né? Assim, favores e ajudar o próximo. Que muitas vezes a retribuição, né, do que você faz é uma que a gente acaba, queira ou não queira, a gente acaba esperando um retorno, né? Quando a gente faz o bem a alguém, muitas vezes as pessoas decepcionam a gente, né? Por mais que você tenha na consciência que você não pode retribuir, não pode esperar retribuição, muitas vezes a gente acaba se decepcionando porque a pessoa não por não retribuir, mas sim por ainda fazer coisas ruins para você, né? E isso analogamente é o que fala aqui, né? Você falou bastante da parte material, mas a parte espiritual, quando você começa a querer ser uma pessoa melhor, muitas vezes você fala assim, meu, que idiota que eu fui, cara, ajudar essa pessoa, que tonto que eu fui de ajudar essa pessoa, sendo que agora ela tá fazendo isso comigo, né? E acaba decepcionando, acaba a gente entrando em crise existencial, né? Sabe, será que o que eu estou fazendo é o certo? Será que isso é o certo, né? Mas a gente tem que ter na consciência, né? Ter fé e esperar que isso vai te tornar uma pessoa melhor. E lá na frente a gente vai ter, sei lá, uma recompensa, alguma coisa assim, ou não, né? Só de você ser uma pessoa melhor, você guardará menos rancor no coração, menos sentimento de vingança, né? Cultivará menos sentimentos negativos dentro de você, por conseguinte, você acaba esquecendo as coisas ruins que fazem com você e você acaba sendo mais feliz. Mas não é fácil não, porque quando você tenta se tornar algo melhor, você percebe que é difícil e desanima muitas vezes. Então, mas aí que tá, né? Que daí que falou assim, a gente falou do parte material, aí que entra, na verdade, a parte espiritual, né? Que é o que Jesus ensina. Tudo isso que você falou agora, né? Que a gente se decepciona, que a gente, né,
esperando retribuição, essas coisas, é o entendimento errado da caridade. Porque tudo que nós estudamos até agora, né, desde o primeiro capítulo do Evangelho, né, você vai pegar lá Jesus, ele está sempre ensinando isso. Fazer o bem por fazer o bem. Não esperar a retribuição. Então, o que nos leva à decepção? É quando a gente acredita em algo que não existe. Né? Ou a gente esperar, as pessoas têm que retribuir. Ninguém tem que retribuir nada. Eu que tenho que estar preparado para quando vou fazer alguma coisa. Né? Se eu estou esperando retribuição, com certeza eu vou me decepcionar. Agora, se eu não estou, se eu estou no caminho certo, o meu foco é uma espiritualização, me tornar um ser melhor, aconteça o que aconteça, eu vou continuar seguindo, fazendo a mesma coisa. O problema nosso é que qualquer coisa nos tira do caminho, qualquer coisa nos tira do foco. Né? Ah, o meu foco é esse. Aí a pessoa fala, não vou fazer mais, já não quero mais. Né? Fala assim, quanto mais desafios nós temos, mais nós deveríamos seguir em frente. Né? Para tipo assim, falar, eu venci. Né? Jesus usa esse termo quando ele está aqui no planeta Terra, quase no final, ele fala, eu venci o mundo. Nós estamos aqui para vencer o mundo. Vencer o mundo de que forma? De todos esses problemas, de todas essas situações que nos são criadas diariamente. Né? Nós temos desafios diários. Agora, nós só empacamos porque nós não aprendemos. Porque quando a gente aprende, a gente passa com facilidade pelas coisas. Enquanto a gente patina, é sinal que não teve aprendizado. Né? Eu não alcancei um aprendizado, eu não evoluí. Então eu vou estar sempre fazendo as mesmas coisas. O que é aprendizado? Quando eu olho, vejo, não devo mais fazer dessa forma e começo a seguir de outra forma, aprendendo sempre e melhorando. Então o que tem acontecido com a gente? A gente não tem guardado o aprendizado. É por isso que nós estamos repetindo lições. É por isso que as nossas reencarnações, elas continuam, né, sendo de patinar, de voltar para trás. Né? Então, assim, parece que a gente reencarnou pela primeira vez. Né? Porque a gente não lembra de nada, a gente não sabe de nada, tudo é difícil. E a gente fala assim, mas será que a gente viveu só isso? Será que não teve? Aí você vai ver que teve um aprendizado pequeno. Mas se a gente se esforçar, o aprendizado é maior. Só que, como a gente falou, a gente desiste muito fácil. A gente está querendo uma coisa hoje, não deu certo, não quero mais. Hoje eu não vou trabalhar porque o emprego está assim. Hoje eu não vou fazer tal coisa porque não dá certo. Eu não vou ajudar mais ninguém porque as pessoas não merecem. Eu não vou arrumar mais ninguém porque eu não dou certo com as pessoas, não sei o quê. Quer dizer, a gente sempre tem uma dificuldade para dizer que não vai fazer. Né? A gente até parece que torce por um empecilho para falar não vai dar certo mesmo. E torce para não dar certo para falar não falei que não ia dar certo, só para dizer que teve a certeza que não ia. Quer dizer, a gente não trabalha, né, para algo melhor. Ele diz aqui, projete o melhor para você. Né? Quer dizer, vou projetar, eu quero me tornar melhor. Agora a gente precisa saber o que a gente quer, né? Aonde a gente quer chegar. A gente percebeu que para a vida material eu posso me esforçar e ter uma vida material melhor. Mas o que interessa mais do que tudo é me tornar um ser melhor. Até nisso, de não sofrer quando as pessoas não me retribuem as coisas, não sofrer quando não dá certo, falar que, né, aquele levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Foi música, né, que é usada aí para auxiliar as pessoas a se levantarem, né? Caiu, levanta, é o que é ensinado a todo tempo, né? Mas a gente cai pela primeira vez e quer ficar deitado para sempre, né? Então a gente fala assim, a gente não quer, na verdade, essa melhoria, né? Ou a gente prefere, né? Algumas pessoas gostam, muitas, né? Vamos dizer assim, muitas gostam de ser vítima, de que as pessoas tenham dó da gente, né? Coitadinho, coitadinho. Não é vida, né? Quando você é um coitadinho, quando as pessoas têm dó de você. O gostoso é quando, né, você fala assim, não, pessoa forte, né? Que bonito de ver, você viu que a pessoa faz isso, batalha, né? Com esse exemplo, né? Estimula a você fazer mais. Então, hoje esse Gotas de Paz, ele tá bem nisso, né?
É, Não deu certo, não desista, se esforce e continue. o perdão da ingratidão é uma caridade bem difícil, né? No nosso atual estágio evolutivo. Então a gente muitas vezes sofre com isso. E é a hora que você tem que pôr em prova o que você aprendeu, né? Pôr em prática o que você sabe na teoria, né? E é difícil, não é fácil não. Muito bem. Vamos dar início com as Vamos. preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que Que assim assim seja. seja. Bom, vamos às perguntas, né, que o pessoal faz, até lembrar o pessoal que quando alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no direct aqui da página minha, do Oswaldo, é só mandar. O pessoal perguntou, Oswaldo, sobre dízimo, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre dízimo? A gente tem que pagar o centro, dar uma mensalidade para o centro para frequentar, né? Muitas vezes, né, dizem, alguns que se dizem espíritas por aí, cobram para rezar, para fazer oração, para fazer um trabalho para a pessoa, para resolver o problema. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso, o Espiritismo de Kardec? Na verdade, a gente precisa primeiro entender, né? Um pouco da palavra, né? O dízimo, ele quer dizer, ele dá parte de 10, né? É dividido por 10 ou a 10ª parte de alguma coisa, né? Isso é dízimo. Ele vai aparecer lá no Velho Testamento, né? Desde a época de Abraão, depois Moisés coloca, né, como uma coisa que precisa ser feita, mas o que mais aparece e que fica claro é que o dízimo ele entra numa parte da história quando, né, vamos dizer que esse povo que Moisés retira do Egito e que vai depois para um lugar, eles tinham que cultuar a Deus, mas ao mesmo tempo eles tinham que trabalhar. Então, o que é feito? Moisés pega das tribos, né, de Israel e coloca uma que ela é chamada as tribos dos levitas, e esse povo fica responsável pela parte religiosa, pela parte de cuidar do templo, pela parte de cuidar de todas as coisas que aconteciam no templo, e praticamente eles se dedicavam 24 horas por dia. E as outras tribos trabalhavam. E depois eles iam na igreja, no templo, iam lá cultuar a Deus. Quando eles chegavam lá para cultuar a Deus, o templo estava bonitinho, o templo estava limpo, com todas as coisas, e alguém se dedicando a ensinar, né, vamos dizer assim, a lei ou a palavra de Deus. O que foi feito então? Então foi feito que as 10, as outras tribos, menos a tribo de Levi, trabalhariam. E a única que não trabalharia onde ele veio. Ele falou, então não é justo, né,
que eles não podendo trabalhar, eles não tenham como se sustentar. Então, na verdade, foi feito de tirar uma parte de cada uma das outras tribos e dar para que eles pudessem ter o que comer. O dinheiro ele chega no mundo, né, bem mais recente. Mas antigamente, né, o que se tinha era plantação, né, e criação de animais. Então, a primeira coisa que acontece, na verdade, é que o dízimo ele vinha do que se era plantado e do que se era criado, né? Não era dado em dinheiro, e sim em alimento. Depois de um certo tempo, quando já se tinha o dinheiro, alguns, por ficarem muito longe, por exemplo, do templo e não conseguirem levar o alimento, por não ter condução, ter que levar a doação deles para o templo, eles conseguiram vender aquela parte e levar, na verdade, em dinheiro. Aí começa, na verdade, a doação em dinheiro. Mas o entendimento, né, que Moisés deixa era que também tudo que a gente planta ou tudo que a gente trabalha, a gente só tem porque Deus permite. Terra é Deus que nos dá. O colher é Deus que nos dá. Tudo, a saúde, né? É Deus que nos dá. Então foi feito um entendimento também de se doar por gratidão, como agradecimento a Deus. Isso, né, de uma forma histórica para a gente entender. Aí a gente falou assim, da onde a gente conhece o dízimo? A gente conhece o dízimo principalmente das igrejas evangélicas, que é onde se fala mais do dízimo. Na igreja católica, ele é uma oferta, né, que os cristãos fazem para a igreja. Segundo consta, o dízimo ele vem do Velho Testamento. Jesus até comenta sobre o dízimo, mas Jesus comenta de uma forma que não adianta você fazer oferta, não adianta você dar dinheiro se você não se torna pessoa melhor. Então Jesus, na verdade, ele não disse você deve, você não deve, ou Jesus não é contra isso. Nós vamos perceber que Jesus ele não ensina nada assim, você deve ou não deve dar dízimo, você deve ou não deve ir na igreja. O ensinamento de Jesus você deve sempre se tornar uma pessoa melhor, mais caridosa, mais bondosa, uma pessoa melhor, um ser melhor para auxiliar os outros. Então ele não entra diretamente nessas questões, como ele também não entra na questão do imposto, né, que era cobrado. Quando pergunto para ele se deveria ou não cobrar imposto ou pagar imposto, ele fala não, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Se eles cobram o imposto, pagam o imposto. Mas não esquece nunca de Deus. Então, o ensinamento de Jesus ele vai sempre para essa parte do ensinamento moral. Né? Então, diz que acho que o dízimo ele entra na igreja, antes de existir ainda as igrejas protestantes, né, as igrejas evangélicas, ele entra pelo ano, acho que de 700, num concílio pela igreja, que eles voltam a colocar o dízimo como cobrança. Entendimento, vamos tentar agora entender o que o Espiritismo diz sobre dízimo. O Espiritismo não fala nada sobre a parte de palavra dízimo, né? O Espiritismo, por ele tentar ir na contramão das outras religiões, e nós vamos perceber que o nosso povo, desde a época de Jesus até hoje, ele tem esse medo de que as pessoas peçam dinheiro, né? De que as pessoas venham nos pedir dinheiro. E por algumas religiões, e vamos tentar entender assim, não são todas as religiões, não são todas as religiões que fazem errado. Existem alguns, né? Vamos dizer assim, alguns guias, alguns aí, pessoas, ministros de igreja, pessoas que estão à frente de algumas igrejas que abusaram dessa parte de cobrar, né? E o nosso povo, ele está, né, fugindo disso.
Então o Espiritismo, além disso, ele tem um outro entendimento, né? Que é principalmente da parte da mediunidade, você falou, né? Existem pessoas que cobram para fazer oração, pessoas que cobram para fazer trabalho espiritual. O Espiritismo ele não acredita nisso. Ele entende, né? Até nós vamos estudar isso. É o dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, uma coisa religiosa eu não devo cobrar por ela. Agora, o que a gente precisa entender, né? E que é uma das coisas importantes no entendimento do dízimo. O dízimo não é dado apenas para que a igreja fique rica, ou não deveria ser dado para uma igreja, ou quem quer que seja aí, uma entidade se tornar rica. Mas é justo, vamos dizer assim, né? O centro espírita que você frequentou e que eu também frequentava, né? A gente esteve lá há muito tempo. O que tem lá? É uma casa, né? Hoje ela é... Tem pessoas que alugam um local para fazer isso, né? O centro ele recebeu a doação do espaço, então ele não paga por isso. Mas se paga a luz, se paga a água, né? Se colocam algumas coisas para o bem-estar, para o conforto das pessoas que frequentam. Precisa de uma pintura, precisa trocar uma peça ou outra, como uma casa da gente, ela precisa ser mantida, né? Ser melhorada. Então há um gasto com isso. E quem paga por isso? Né? Então, por exemplo, como associação, né, as casas espíritas, vamos falar mais diretamente das casas espíritas, ela como associação, ela pode ter associados. E esses associados contribuem mensalmente com um valor. Mas, como a gente sabe, nem todas as pessoas têm condição de doar, né, em dinheiro, então não é cobrado e não se pede. As casas espíritas têm até um pouco de preocupação em cobrar alguma coisa e pedir dinheiro para que as pessoas falem, ali também estão pedindo dinheiro, agora as pessoas... Então, o que se faz às vezes nas casas espíritas, né? Na nossa casa espírita lá a gente fazia bazar, a gente recebia doação de coisas que as pessoas que não tinham mais utilidade para as pessoas na sua casa e que estavam em boas condições, eles doavam para o centro. Do que era doado, uma parte era, né, dada às pessoas carentes e uma parte ela era transformada em bazar, onde os funcionários, os frequentadores do centro iam num dia específico, uma vez por mês, voluntariamente, para, né, vamos dizer assim, os vendedores do bazar, os funcionários do bazar, e as pessoas iam em busca de roupas, utensílios, num preço bem menor do que se encontraria numa loja, e com esse dinheiro, né, que entrava para a casa espírita, eram feitos os melhoramentos da casa espírita, e se sobrasse alguma coisa, ainda era revertido em remédio, cesta básica, em auxílio para aquelas pessoas que procuravam a casa espírita necessitando de uma caridade material, né? Então, o espiritismo ele não é contra o dízimo. O entendimento do dízimo de auxílio para que a casa continue funcionando, para que se tenha um dinheiro para adquirir as coisas necessárias do dia a dia da casa, para se ter um valor para poder doar uma cesta básica, para poder fazer uma caridade material, porque a gente sabe assim, o centro espírita, né, ele faz a caridade moral, né, as pessoas vão lá doentes para receber passe, as pessoas vão com problemas às vezes, né, no dia a dia, e que com uma orientação, com passe espiritual, com o evangelho, as pessoas acabam, né, melhorando a sua vida. E as próprias pessoas, né, quando ela consegue o seu objetivo, vamos dizer, ela foi na casa espírita para resolver um problema, e esse problema é resolvido, ela entende que deva doar alguma coisa. E como a gente falou, não é pedido, mas as pessoas querem. Então, nós mantínhamos na casa espírita também
um local onde as pessoas podiam fazer doações espontâneas, sem aparecer, né? Então quem queria ia lá, colocava um dinheiro numa caixinha. E a gente que fazia questão de dar um valor maior para ajudar, porque entendia, por exemplo, que a casa necessitava, né? A casa tinha gastos. Então, esse entendimento de dízimo, o Espiritismo não é contra. Ele não apregoa, ele não mostra, ele não fala, mas às vezes até seria interessante que as casas espíritas falassem sobre isso. Não pedindo dinheiro de qualquer jeito, que tem que dar, que é obrigatório. Mas que as pessoas que têm, até por exemplo assim, né? Um produto de limpeza que se usa, quiser doar, um sabonete líquido, como havia lá, pessoas que faziam essa doação, papel higiênico, né? Numa época a gente comprava água mineral para as pessoas, né, beberem enquanto estavam lá, alguns usavam para levar para casa como água fluida, e havia essa necessidade, só que nunca é falado, né? As pessoas, quando vão se aproximando do centro, pegando um pouco mais de amizade com as pessoas que dirigem a casa, elas acabam perguntando, mas a gente precisa entender isso, que é importante uma doação, não para o dirigente, porque no entendimento foi o próprio Paulo, né, Paulo de Tarso, que ele entendia a ideia do dízimo e ele poderia, por exemplo, utilizar de dinheiro arrecadado para o sustento dele. Mas ele preferiu, ele falou, ele tinha um trabalho, ele era tecelão, ele fazia aquelas tendas, né, que numa época foi usada, o pessoal que ficava no deserto, aquele tipo de tenda, ele era tecelão. Então ele ganhava o seu dinheiro, ele continuou ganhando o seu dinheiro. Por exemplo, Chico Xavier trabalhou até se aposentar e viveu apenas, única e exclusivamente do dinheiro do seu trabalho. O dinheiro que era arrecadado, né, que muitas pessoas doavam, os livros que ele escrevia eram vendidos, sempre foi revertido para esse tipo de coisa. O auxílio da luz e da casa e também dos mais necessitados. Então, só para que se entenda, se a gente for entender, você não vai achar alguma coisa dizendo sobre isso. Mas esse entendimento de uma casa, por exemplo, espírita, receber um dinheirinho para manter a casa, ele é importante, sim, né? Mas sempre você vai ver os trabalhadores da casa espírita fazendo alguma coisa para arrecadar um dinheiro para se usar nas obras, a gente chama, nas obras de caridade e para a manutenção da casa. Então, o entendimento do Espiritismo ele não é contra o dízimo. Dessa forma, ele só não usa o termo. Mas o dízimo, da forma que foi criado lá atrás, quando Moisés coloca isso... Com obrigação não pode, né? Nunca como obrigação e que você tem que dar uma quantia. É espontâneo. Quer doar, nós estamos precisando, nós gostaríamos disso, né? Nós precisamos de um material de limpeza, nós gostaríamos, como lá no Centro Espírita, a gente comprou projetor, comprou notebook para fazer as aulas, a gente tinha um aparelho de som para colocar aquelas músicas suaves antes, né, do Evangelho, lâmpadas a gente deixou com uma claridade melhor, foi trocado o piso, tinha umas cadeiras plásticas que eram assim, até dava medo às vezes de sentar nessa por ser plástica, as pessoas que tinham um peso maior já tinham um pouco de receio, foi trocado por bancos de madeira, foi mandado fazer tudo arrecadado de bazar e de algumas doações espontâneas, mas nunca na verdade pedido. Então, desse entendimento, o Espiritismo entende que é assim, é válido, mas nunca, como você falou, como obrigação, que a pessoa que frequenta tem que dar, é obrigatório, todo dia que tem, né, culto, que tem alguma coisa lá, você tem que passar uma sacolinha e dar dinheiro. Não, né? Fica sempre a critério de cada um, se a pessoa quiser doar, tá lá, local para doar, se quiser trazer um dinheiro e quiser falar, sim, é importante, sim. Acho que fica claro. Assim. Vamos para o nosso evangelho, então, propriamente dito. Vamos lá. Hoje a gente começa o capítulo 21.
Haverá falsos cristos e falsos profetas. Novo capítulo, faltam só 8 capítulos. A partir daqui, 7. Então vamos lá. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. São passagem que tem em Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. A árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uvas sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Outra passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças. Assim toda árvore é boa, produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecerei-la, eis, pois, por seus frutos. Outra passagem que está em Mateus e Marcos também. Guardai-vos do que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não o creias. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então aqui, né, nós começamos um novo capítulo, como você disse, o 21, e o capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas, e o item de hoje é o Conhece a árvore pelos seus frutos. Para que a gente se entenda, né, a palavra profeta ela tem dois entendimentos. Né? O primeiro profeta, e esse é o que às vezes as pessoas esperam dele, profeta é aquele que profetiza, ou aquele que adivinha as coisas. Né? Então, o que é um profeta? Um que adivinha. Só que o termo usado aqui, que foi usado por Allan Kardec, é do profeta como intermediário de Deus. Então, lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar, e tanto Jesus ele fala, né? A lei e os profetas. Porque existiam no Velho Testamento, além da lei, que era a Torá, né? Que eram os 5 livros do Velho Testamento, né? Que é da parte que eles falam de Moisés. Tinham também uma parte que tinham vários profetas, e na Bíblia você vai escutar assim, profetas maiores e profetas menores. Então todos os profetas, eles traziam um entendimento sobre ensinamento sobre a lei de Deus. Quando a gente pega, né, eu até separei aqui, a gente tem o Livro dos Espíritos, na parte terceira, ele fala da lei divina ou natural, ele fala da origem e conhecimento da lei. Então ele diz que todos os homens foi perguntado se todos os homens poderiam conhecer a lei de Deus. Ele falou que sim, todos, mas nem todos ainda compreendem. Aí ele diz assim, onde está escrita a lei de Deus? Né, uma das perguntas. E a resposta dos espíritos a lei de Deus está gravada na consciência de cada um. Aí Allan Kardec faz a pergunta, né, modifica a pergunta e repete ela. Diz, uma vez que o homem traz inscrita na consciência a lei de Deus, a necessidade de que ela seja revelada? A resposta dos espíritos ele a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Aí ele faz uma outra pergunta. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Ele fala sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens
que receberam essa missão, né, de trazer o conhecimento da lei, de explicar a lei para as pessoas da Terra. Aí ele diz assim, são os espíritos superiores que, encarnados na Terra, têm o objetivo de fazer a humanidade avançar, trazendo a ela os ensinamentos. Aí ele pergunta assim, qual é o caráter de um verdadeiro profeta? Então, cai naquilo que a gente está falando aqui. O que é um profeta? O que seria um profeta? Qual é o entendimento da palavra profeta? Ele falou assim, profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode reconhecê-lo por suas palavras e ações. Deus não serviria da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Aí cai, essa é a pergunta, quando alguém perguntar assim, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é Jesus. Quando a gente vem no capítulo 21 e a gente percebe assim, o Livro dos Espíritos ele foi escrito primeiro, ele é lançado em 1857. O Evangelho foi escrito em 1864. E nós vamos pegar aqui várias vezes quando tem instruções dos Espíritos, vai pegar assim, mensagem de 1861, 62, 63. 61, 62, 63. Sempre 4 a 5 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E ele escreve, né? Depois que a gente estudou o capítulo 20, que são os trabalhadores do Senhor, e qual é a ideia dos trabalhadores do Senhor? Que é o capítulo que a gente estudou anteriormente. É de nós aprendermos com Jesus e começarmos a trabalhar pela melhoria da humanidade. Qual melhoria? Como a gente estava falando lá no Gotas de Paz, que não a melhoria material, mas sim a melhoria moral, a melhoria de aprendizado, de espiritualidade. Capítulo 21 vem logo em seguida os trabalhadores. Então nós já vamos trabalhar, já tem pessoas trabalhando na seara de Deus, né? Na seara de Jesus. E aí ele fala que nesse meio, nessas pessoas que estarão ensinando, que estarão trazendo o ensinamento de Deus para a melhoria da humanidade, haverá pessoas que... Porque Cristo não é só o Cristo Jesus, né? O nome de Jesus, né? Era Jesus e foi colocado junto o Cristo. Por que usa a palavra Cristo? Porque eles falam que Cristo é uma categoria de ser evoluído que vem à Terra para ensinar alguma coisa, como se fosse o profeta. Então, Cristo é uma categoria de seres iluminados, de seres mais evoluídos, crísticos. Então, Jesus é um Cristo. Existem mais no universo que fazem isso. Então, Jesus ele ganhou o nome, além de Jesus, que era o nome dele, do Cristo, que era um ser, eles chamam de ungido na Bíblia. Nós vamos entender no Espiritismo como ser iluminado, ser de luz, ser evoluído. Então ele diz que na Terra vão aparecer Cristos. Só que pode ser que apareçam seres que se usem, se denominem Cristo, profetas, mas que ensinem o errado. Então ele está dizendo para nós como nós, ou cada um de nós aqui, vai reconhecer se a pessoa está fazendo algo de bom ou não. Se ele é um Cristo mesmo, se ele é um profeta verdadeiro. Porque ele diz que haverá, né? No planeta que nós vivemos, existem muitas pessoas que gostam de enganar, que querem enganar, mesmo dentro da religião. Né? A gente falou do dízimo ali. Por que as pessoas têm medo de dar o dízimo? Porque vê na televisão toda hora alguns líderes religiosos que usam do dízimo para ter jatinho, para ter emissora de televisão, para ter uma vida abundante, enquanto, como né, em todo o mundo, se existem fome. Só
que existem também seres religiosos que recebem dinheiro e utilizam o benefício daqueles que mais precisam. Então ele diz, haverá falsos cristos e falsos profetas. Logo em seguida ele entra no conhece-se a árvore pelos frutos. Então como é que eu reconheço alguém que está ensinando errado? É a mesma forma, né, para nós espíritas, quando nós vamos trabalhar com a mediunidade e como que é ensinado para nós, se o espírito que se aproxima de mim quando eu sou médium, eu sei se ele é bom ou se ele é ruim. Né? É a mesma coisa que ele fala assim, conhece-se a árvore pelos frutos. Aqui nós vamos ter 3 passagens, né? A 1, 2 e a 3. A primeira é de Lucas, que não trabalhou diretamente com Jesus, né? Mas foi um evangelista que aprendeu com os outros evangelistas e traz o seu ensinamento no Novo Testamento. Tem uma outra passagem que é de Mateus, que viveu com Jesus, e tem a última, a terceira, que é de Mateus, que viveu com Jesus, e de Marcos, que também não viveu diretamente com Jesus. São 3 passagens que vão nos dizer como Jesus fala sobre isso. A primeira ele fala da árvore, né? Árvore e fruto. Por que que tem um bom fruto numa árvore? Que você acha gostoso, que você acha legal, que você acha bom. Porque a árvore é boa. Porque se ela não for boa, ela não vai dar bons frutos. Ela usa da mesma forma. Como é que uma pessoa, eu sei se a pessoa está falando coisas boas ou coisas ruins? Pela forma que a pessoa é. Por isso que muitas pessoas não acreditam em alguns religiosos, porque ele vem e fala uma coisa, mas ele age de outra forma. Então é uma árvore ruim que está tentando dizer que dá bons frutos, né? Então ele fala que o homem de bem, né, o ser que é mesmo verdadeiro, que faz o bem, ele tira boas coisas do tesouro do seu coração. E o mal tira também a mesma coisa. Ele tira o mal da onde? Do mau tesouro do seu coração. Aí ele diz, né, que é uma outra entendimento. Como eu sei se a pessoa está falando coisa boa ou coisa ruim? Ele fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se uma pessoa te xinga, te humilha, é porque ela tem alguma maldade dentro do coração. Se a pessoa faz o bem e fala coisas boas, é porque ela tem bondade dentro do coração. Então isso está dentro do coração. O item 2, ele já fala assim, guardai-vos dos falsos profetas que se disfarçam. Né? É isso que a gente está falando desses líderes religiosos que vêm com falinha mansa, que falam em Deus, que falam em Jesus, mas que está sempre tramando para passar a perna em alguém, para ganhar algum benefício. Então ele fala de novo, né? Guardai-vos dos falsos profetas que disfarçam de ovelhas, né? E por dentro são lobos, né? É lobo disfarçado de ovelha, né? O lobo, quando quer pegar as ovelhas, eles falam, né? Até tinha naqueles desenhinhos antigos lá, que aquele coiote se disfarçava, né, de ovelha para ir pegar as ovelhas. Ele fala assim, por dentro são lobos roubadores. Aí ele volta e repete o que está em cima, assim, vós os reconhecereis por seus frutos. Aí ele fala, né, você pode tirar coisas boas de um lugar onde só tem coisa ruim, né? Então ele volta de novo, uma árvore boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos. E aquela árvore que não é boa, não adianta você ter, né? Se ela não vai te dar bons frutos, não há motivo de ter, né? Aí ele diz, vós as reconhecereis pelos seus frutos. O item 3, ele começa dizendo, tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Isso ele já está falando mais diretamente de quando ele fosse embora, a continuação, né, dos seus ensinamentos, viriam pessoas que iriam tentar se passar por ele. Então, você tomai cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo. E enganarão a muitos. A gente sabe que já tem isso, né? Isso já existe. Ele diz assim, levantar-se-ão também muitos falsos profetas. Aí ele volta naquele entendimento de profeta. O que é o profeta? Aquele ser que viria para ensinar a fazer as coisas certas, para trazer o ensinamento
para trazer a lei de Deus para aqueles que não conhecem, né? Então ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitas pessoas. Aí ele diz, volta naquilo que a gente estava falando. Por que as pessoas não gostam de fazer caridade, que a gente estava falando? Foi no Gotas de Paz e também acaba entrando ali no dízimo. Ele diz assim, a caridade muito esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Eu não dou dinheiro para aquela casa, porque eu sei que o cara vai usar para benefício dele. Eu não ajudo, porque eu não sei para onde o meu dinheiro vai. Então ele diz, quando existem pessoas fazendo essas coisas erradas, a caridade esfria. Ele fala assim, ninguém quer mais ajudar porque você não acredita mais nas pessoas. Foi o que a gente tinha falado lá no começo. Ele falou assim, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então, como que eu posso sair dessa? Para não, eu tenho que, a gente falou, eu tenho que continuar fazendo a caridade. Então, diz aquele que se perseverar até o fim será salvo. Eu, mesmo passando por tudo isso, eu tenho que ser bom. Para mim passar para algo melhor. Porque se todo mundo desistir, né, o bem nunca vai prevalecer. Então eu tenho que perseverar no bem, em fazer o certo. Ah, mas tem gente ensinando errado. Eu vou ter que entender quem é que está ensinando errado. E por que é que eu estou entendendo que ele ensina errado? Para isso eu preciso estar buscando sempre o conhecimento. Eu preciso estar sempre entendendo o que é certo. Porque se eu não sei o que é certo ou errado, né, alguém vai me ensinar errado e eu vou achar que é certo. Então eu tenho que ir na busca do certo. Como foi o que a gente falou. A gente fica esperando dos outros, a gente desiste muito fácil das coisas. O que a gente falou no Gotas de Paz. Não, eu tenho que ir para frente, eu tenho que ir até o fim, eu tenho que continuar, independente de se as pessoas são boas ou não. A gente desiste de ser bom porque a gente vê pessoas fazendo errado. Eu não vou ser bom porque todo mundo faz errado, então eu vou fazer o errado também. Não, eu vou ter que fazer o certo independente das pessoas fazerem errado. Ele diz, o certo será o certo, mesmo que nem todo mundo faça, e o errado nunca será certo porque a maioria faz. Eu tenho que estar entendendo isso. Então, a forma que eu tenho é cada vez mais me espiritualizando, cada vez mais entendendo o coração de Jesus. E como que Jesus era? Jesus era bom o tempo inteiro. Como dizem de Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Não dá para a gente jogar maldade para Deus. Mesmo que a gente veja maldade, ela não vem de Deus, ela vem dos seres que não têm conhecimento. Mas o bom é bom sempre. Mesmo que as pessoas façam, ah, Deus é bom, é. Ah, então ele criou a maldade. Não pode ter criado a maldade. De onde vem a maldade? Do não entendimento meu. Então eu preciso estar entendendo, aprendendo o que é certo e errado, aprendendo a fazer o bem, para mim distinguir nessas pessoas o que é bom. E fazer com que as pessoas acreditem no bem. E não desistam, né? Porque a única forma de melhorar o mundo é quando todas as pessoas entenderem o que é certo e o que é errado. Vai depender de quem? Das pessoas que vão passar esse ensinamento. Porque se todo mundo desistir, o mal vai prevalecer sempre. E essa não é a ideia. Por isso que tem os profetas, por isso que veio Jesus, por isso que vem seres. Para que em algum momento a gente entenda isso e comece, na verdade, a praticar. Então, o início desse capítulo 21, ele fala mais ou menos nesse entendimento. Ok. Vamos encerrar? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live,
as correntes médicas, as correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E assim seja. E aproveitando esse momento, nós vamos também pensar em nossos familiares, entes queridos, que não puderam estar presentes nessa live, mas que nós peçamos por eles, para que essas correntes espirituais também possam visitar os seus recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependência de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus, que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.
E assim Isso aí. seja. Que assim seja. Boa noite a todos e até segunda-feira que vem. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Até Boa mais. noite. É.